1 Reis, capítulo 11. Vamos então prosseguir onde ficamos na última vez. 1 Reis, capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 ao 8. Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos, antes de começarmos a leitura. Primeira Reis 11, verso 1 ao 8. Antes de ler, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por estar aqui na tua casa, no meio do teu povo, Senhor, para cultuar, adorar, bendizer o teu santo e poderoso nome. Pai, nos conduz com o teu Espírito Santo nessa manhã, pela tua palavra, nos ensinando, Senhor Deus, tudo aquilo que a nossa alma, a nossa vida precisa. Que o Senhor, nosso Deus, seja o nosso amparo todos os dias, que o teu Espírito Santo possa nos enriquecer, Senhor, com a tua palavra, edificando nossas mentes, o nosso coração, para que ele tema o Senhor todos os dias, para que estejamos dispostos, Senhor Deus, a olhar para Cristo e nunca tirar os nossos olhos dele. Que seja assim, nosso Deus. Abençoe-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, meus irmãos, 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 ao 8. Eu já ia pedir água mesmo, viu? Obrigado, irmão. Diz assim, ouçam. O rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, mulheres dos Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios e dos Heteus, das nações acerca das quais o Senhor disse aos filhos de Israel: a elas não entrareis, tampouco elas entrarão a vós, porquanto certamente elas desviarão o vosso coração atrás dos seus deuses. Salomão se apegou a estas em amor. E ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e as suas esposas desviaram o seu coração. Porquanto sucedeu, quando Salomão era idoso, que as suas esposas desviaram o seu coração atrás de outros deuses, e o seu coração não foi perfeito diante do Senhor, seu Deus, como foi o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão foi atrás de Astarote, a deusa dos Sidônios, e atrás de Milcom, a abominação dos Amonitas. E Salomão fez o mal à vista do Senhor, e não seguiu inteiramente o Senhor, como fez Davi, o seu pai. Então Salomão edificou um lugar alto para Quemós, a abominação de Moabe, no outeiro que está diante de Jerusalém, e para Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E de igual modo ele fez para todas as suas esposas estrangeiras, aos quais queimavam incenso e sacrificavam para os seus deuses. Amém. Veja, irmãos, o capítulo 11 parece que nós estamos falando de um outro Salomão, não mais aquele Salomão dos primeiros capítulos, né? A gente viu a história de Salomão a partir do momento em que ele é coroado rei de Israel, todo Israel unido nesse momento, e vimos como a mão de Deus está sobre ele, a sua sabedoria maravilhosa que causa espanto, admiração em muitas pessoas de todas as terras. A Bíblia diz que as pessoas vêm para sentar aos pés de Salomão e ouvir a sua sabedoria. E todas que fizeram isso, diz o texto, ficavam espantadas com tanta sabedoria. Nós vimos também que o Senhor Deus abençoou Salomão com tanta riqueza, tesouros, ouro. O capítulo 10, o capítulo anterior, fala exatamente dessa glória de Salomão, da beleza, da riqueza, dos tesouros, do ouro que Salomão havia adquirido. Então, Salomão conhecia, a sua inteligência também era avantajada. A sabedoria e a inteligência são coisas distintas.
Inteligência também era uma bênção que Salomão havia recebido do Senhor. E ele foi capaz de discorrer sobre todas as plantas, animais, sobre coisas da alta sabedoria daquele mundo antigo, e em todas elas o texto diz que Salomão sobressaiu a qualquer homem. Então o capítulo 11 não parece estar falando deste Salomão, porque um homem sábio como Salomão, eu pelo menos fico pensando, como um homem desse pode se dedicar à idolatria? Como um homem desse pode cair tanto? Então, a partir do capítulo 11, nós começamos a ver a decadência, o declínio do reino de Israel e do próprio Salomão. Essa história do capítulo 11, ela tem levado muitas pessoas, inclusive, a questionar a salvação de Salomão. Teria sido Salomão um homem salvo? Teria sido Salomão um homem separado por Deus, eleito para a salvação eterna, mesmo depois de que ele se entregou à idolatria tão pesada? Se nós formos listar aqui nessa passagem, irmãos, os pecados de Salomão, nós vamos ficar admirados, porque são muitos pecados. Veja, o texto diz que ele teve mais de 1000 mulheres. Mais de 1000 mulheres significa uma mulher, a cada 3 anos ele conheceu uma mulher. Se tiver conhecido uma mulher todo dia. Então, perceba que é algo escandaloso aqui para qualquer rei antigo, que dirá para o rei de Israel. O rei é escolhido por Deus. Além disso, o texto diz que ele não só foi um idólatra, mas ele adorou vários deuses distintos. Vários deuses. O texto vai falar de Moloque, o deus dos amonitas. O texto também diz que Salomão edificou altar para Quemós, deus dos moabitas, e tudo isso ele adorava. Não era simplesmente um construtor que estava ali agradando suas esposas, ele participava dessa adoração perversa que Deus condena. Ele adorou Milcom, deus dos amonitas, ele adorou Astarote, deus dos sidônios. Então note que a idolatria ao qual o coração de Salomão foi enganado, irmãos, foi devassa. Às vezes, nós até pensamos, por exemplo, no nosso tempo, de pessoas que adoram uma certa falsa divindade. Tem gente que é devoto, por exemplo, de um santo católico romano, e aquele santo é o santo da sua devoção, ele não quer os outros, ele quer aquele santo, né? Tem até uma piada que as pessoas fazem sobre São Francisco, e o devoto pergunta, né, é o São Francisco de Assis ou é o das Chagas? Porque o meu é o de Assis, então o outro não serve. Mas Salomão, ele abraçou várias entidades religiosas, vários falsos deuses. Ele tinha uma devoção por vários deuses. Então, o caso dele, o aprofundamento na idolatria de Salomão é até pior do que estes casos, porque ele mergulhou fundo no erro. Então, há muitas coisas nessa passagem que têm levado as pessoas a questionar a salvação de Salomão. Teria sido ele salvo, mesmo depois disso tudo? Irmãos, vamos responder essa pergunta para levar o nosso texto adiante, mas lembrando de uma coisa. Deus salva pecadores. Salomão pode ter tido 1000 mulheres, Salomão pode ter tido deuses ao qual ele adorou no final da sua vida, mas Deus salva pecadores. Qual é o pecador arrependido dos seus pecados que, indo a Deus, não recebe de Deus o perdão e a misericórdia? Qual é o pecador que, confessando suas faltas e buscando o Senhor de todo o coração, não será por ele achado, perdoado e os seus pecados serão esquecidos, limpos? Todo pecador é assim. Salomão não é uma exceção a essa regra e nós não podemos considerar Salomão um homem não salvo por causa desse seu desvio aqui. E além disso, os estudiosos, quando olham para o rei Salomão e analisam sua vida, seu reinado, eles têm entendido que o livro de Provérbios de Salomão e outros livros mais que ele escreveu na sua velhice já foram escritos depois desse momento de corrupção de sua alma, ou seja, ele se arrependeu destes pecados e depois escreve alguns livros, né, que nós temos hoje como sabedoria.
E além do mais, Salomão é retratado no Novo Testamento como um homem exemplar, como um homem que recebeu bênçãos de Deus e é um modelo. Deus vai falar por Jesus Cristo, nosso Senhor, muitas vezes sobre Salomão como um homem virtuoso, apesar dos seus pecados. Mas isso serve, meus irmãos, para nos ensinar algo. Isso serve para nos mostrar pelo menos duas coisas inicialmente. Primeiro, o quão gracioso é o Senhor, o nosso Deus. Porque, veja, um homem que teve tudo, como nós vimos aqui, e depois afundou nos seus pecados, e ainda recebe a graça de Deus e o perdão dos seus pecados. Ainda o Senhor Deus pode perdoá-lo quando ele vai a ele confessando seus pecados e delitos. Isso mostra que a graça de Deus é muito maravilhosa. A graça de Deus é tremenda, irmãos. Não fosse a bondade de Deus, a graça de Deus, o desejo de Deus em perdoar pecadores, ninguém poderia ser perdoado. Mas Deus é bom. Talvez qualquer um dos nossos amigos, se nos ofendesse como Salomão ofendeu ao Senhor, nós nunca mais queríamos sequer olhar para ele. Mas Deus não vira o seu rosto. Aqueles que vão a Deus em arrependimento verdadeiro encontram um Senhor que está disposto a perdoar e que perdoa. O segundo ponto importante nessa reflexão é, não devemos esquecer, quão grande é a nossa miséria, o nosso pecado. Irmãos, não subestime a sua natureza pecaminosa. Não subestime a desgraça que há em você, que é o pecado, porque ele é terrível. Você pode achar que é Salomão, você pode até pensar que é tão poderoso como Salomão, tão forte, tão sábio como Salomão. Você pode ter a bênção de Deus na sua vida, mas lembre disso, Salomão caiu terrivelmente. Não foi um pecado, não foi um delito assim pequeno, irmãos, foi idolatria, foi um crime terrível. Vocês acham que o crime de Davi, o pecado sexual de Davi, foi maior do que o pecado de Salomão? Nem um terço, nem um pouco, irmãos. Salomão pecou diretamente contra Deus, repudiando a Deus, adulterando contra Deus. É diferente. Davi pecou contra uma mulher, contra Deus, obviamente também, porque todo pecado é contra Deus. Mas veja, ele apenas buscou uma mulher. Salomão rejeitou a Deus e buscou deuses estrangeiros. É uma desgraça muito maior. Não subestime o seu coração. Não subestime a sua velha natureza, meus irmãos. Ela está pulsando em você. Apesar do Espírito Santo também estar em você, a velha natureza não foi ainda arrancada do seu peito, da sua alma. Ela está aí. Então tome muito cuidado. Por isso Paulo diz nas suas cartas, vigiai. Cristo diz nos evangelhos, vigiai. É porque o Senhor e os apóstolos e aqueles que conhecem a palavra sabem o quão enganoso é o coração. Os profetas também dizem isso. Os profetas dizem que não há nada mais enganoso do que o coração do homem. Então não subestime. Até Salomão caiu em desgraça gigantesca. O que dirá eu ou você, que não temos a sabedoria de Salomão, que não fomos agraciados como Salomão? Nós podemos cair em desgraça até maior. Então não subestime. Deus é muito gracioso, lembre disso. E o seu coração é terrivelmente pecador, caído. Bom, passando dessa pequena e breve explicação sobre a condição de Salomão, segundo as Escrituras, perdoado, salvo por Deus, eu quero agora tratar de alguns pontos importantes, irmãos, nessa passagem, específicos aqui para a nossa reflexão. Qual é a explicação que nós temos para Salomão, para essa queda? Se você fosse explicar para alguém, depois de ter lido os 10 capítulos anteriores, para um descrente, e chegasse no capítulo 11, o descrente ia ficar, meu Deus, o que aconteceu com esse homem? Esse é o mesmo dos capítulos anteriores? Você vai dizer, sim, é o mesmo. E ele vai te perguntar, o que aconteceu? Por que isso aconteceu? Qual é a resposta?
Por que Salomão caiu em tanta desgraça, irmãos? Primeiro, porque Salomão é um homem como nós. Ele é um homem natural. Ele tem uma natureza caída. Se Salomão fosse como Cristo, se a ele não tivesse sido imputado o pecado original, ele não teria uma natureza pecaminosa, portanto, não seria inclinado a qualquer pecado, ele resistiria a tudo, como Cristo resistiu. Ele poderia ser tentado, mas não cairia em pecado, porque a mão de Deus estaria com ele, como esteve com Cristo. Mas Salomão não era Cristo. Salomão era como você, como eu e como qualquer outra pessoa desde Adão. Salomão era uma perfeita réplica do seu pai, Adão, não Davi. Davi também, ele também tinha a mesma natureza. Então, nós não estamos falando aqui de um grande rei, de um homem realmente abençoado e separado por Deus, mas que era homem, que tinha uma natureza caída. A sua natureza era tão terrível como a qualquer outra natureza humana. Não há outra explicação, queridos irmãos, senão esta, de que Salomão era como nós. Ele era exatamente como você. Quantas vezes você já tentou lutar contra o pecado e caiu no pecado? Quantas vezes você disse, eu não farei mais isso, e fez isso? Salomão também era assim. Ele também tinha essa fraqueza, ele também tinha essa tendência, essa inclinação maléfica, maligna, que é o pecado. O mesmo pecado que você tem, a mesma natureza que você carrega, as mesmas lutas que você tem, Salomão também teve. Aliás, Salomão provavelmente, pela postura de rei, teve mais do que você. Ele teve mais dificuldades do que você, porque ele teve tesouros, ele teve facilidades. E quando você está muito bem munido dos bens materiais, geralmente você baixa a guarda. Você não se preocupa muito. Você acha que está tudo bem, não tem o que se preocupar. Jesus vai dizer, a Bíblia vai dizer no Novo Testamento, que o dinheiro corrompe, ele é a raiz de todos os males. E Salomão tinha muitos tesouros. Além do mais, como rei, muitas mulheres. E as mulheres corrompem, as estrangeiras ou descrentes, como diz aqui o nosso texto. E Salomão teve tudo isso em muita abundância. Então ele foi mais tentado. Ele esteve sob a fronteira da guerra muito mais do que o que nós estamos, por causa da sua própria condição. E se Salomão fosse como Cristo, sem o pecado, ele teria resistido tudo isso. Mas ele é como você. Ele é fraco como você. Ele é tentado como você. Ele tem lutas como você tem. Essa é a causa deste homem do capítulo 11 ser muito diferente nas suas virtudes do homem do capítulo 10, 9, 8 e assim sucessivamente, retroagindo. Essa é a causa, a sua condição de ser humano, caído, pecador, portador de uma natureza terrivelmente enganosa. Em segundo lugar, como um homem sábio como Salomão, não pensou nas consequências do seu pecado. Onde estava a sabedoria de Salomão aqui? Onde estava a sabedoria de Salomão quando ele desobedeceu os mandamentos de Deus? Porque Deus já havia dito, não case com mulheres estrangeiras. Veja, o Senhor diz, capítulo 11, verso 1, o rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, mulheres dos Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios, Heteus, das nações acerca das quais o Senhor disse aos filhos de Israel, a elas não entrareis. E ele não obedeceu a Deus. Onde estava a sua sabedoria? Onde estava a sabedoria de Salomão diante da idolatria? Ele não poderia adorar outros deuses, ele não teve capacidade de pensar isso, de raciocinar sobre isso. Onde estava a maior sabedoria da terra naqueles dias? Em um homem.
Isso nos mostra, irmãos, tratando especificamente dessa sabedoria de Salomão, que ela era uma sabedoria falível. Não era uma sabedoria divina. A sabedoria de Deus, a de Deus, não falha. A sabedoria humana, que é do homem, ainda que seja uma bênção de Deus, ela é corrompida, ela é pecaminosa, ela é manchada. Você pode ser um homem inteligente, mas a sua inteligência está manchada com o pecado. Pense em você, pense na sua própria sabedoria e inteligência. Pense nas coisas que você faz, nas coisas que você projeta. Você é sábio, você tem algum grau de sabedoria, você tem inteligência, mas ela está aí manchada com o pecado. Tudo em você está manchado com o pecado. Agora pense num homem que você sabe que é mais sábio do que você, mais inteligente que você, que tem mais realizações. Ele tem mais sabedoria, ele tem mais inteligência, mas ainda assim, toda essa sabedoria e inteligência está manchada com pecado. É como se você tivesse, por exemplo, um copo de água mineral como esse, com um pouquinho de sujo dentro, e você tivesse um garrafão de 20 litros aqui, também com sujo dentro. Você tem mais água no garrafão, mas ela está suja como a outra. Você pode ter mais sabedoria, mas ela está manchada com pecado. Você pode ter inteligência maior, mas ela está manchada com pecado. Você será mais inteligente do que uma pessoa ao seu lado. Você será mais sábio do que uma pessoa ao seu lado. Mesmo assim, tudo isso está maculado com pecado. E isso torna a sua sabedoria falível, como era a de Salomão. Ainda, irmãos, que ele tenha recebido essa bênção maravilhosa de Deus, era falível. Não era uma sabedoria infalível, divina. Era uma sabedoria manchada com o pecado. Ora, se não fosse assim, irmãos, Salomão teria sido perfeito homem. E ele não era. Se nós olharmos o passado, mesmo os 10 capítulos que vem antes do 11, nós vamos encontrar falhas em Salomão. Nós vamos encontrar os negócios de Salomão e algumas, apesar da perspicácia dele, mas você vai encontrar ali o germe do pecado. Então você vai encontrar pecado, porque a sua sabedoria, de fato, era pecaminosa, não era infalível. Antes era uma sabedoria que falhava, imperfeita. Só Cristo pôde dizer: ouviste o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. O que Cristo dizia era perfeitamente correto. Sua sabedoria era perfeitamente correta. Mas a de Salomão era falível. Ainda que fosse avantajada, muito sábio, era uma sabedoria falível. Ela falhava. Terceiro lugar, algumas advertências importantes, irmãos, que a vida de Salomão nos ensina. Cuidado com o alto apelo sexual dos nossos dias. Hoje, irmãos, todos nós estamos expostos, desde as crianças até os homens mais idosos. Todos estão expostos ao apelo sexual, ao atrativo sexual. Hoje, quem tem um celular, tem o mundo todo nas mãos. É só ele buscar. Onde é que você quer ir? Quer ir para o Japão? Quer ir para a África? É só você clicar. Quer ver as mulheres de tal ou tal lugar? É só clicar. Está tudo lá. Antes você tinha televisão, depois, antes ainda, revistas, coisas dessa natureza. Mas a tecnologia foi abrindo portas, ela foi, na verdade, te dando mais fronteiras, o que vai tornando as coisas mais fáceis. E nesse campo do apelo sexual, da área sexual, os nossos dias estão repletos, irmãos, de convites assim. As próprias programações da televisão, programação aberta, ela já é um apelativo sexual. Vejam as mulheres, os homens, vejam os apelos, as propagandas comerciais,
Veja tudo que você encontra por aí. A moda é o apelativo sexual. Se você sair nas ruas de Teresina, você não vai demorar muito se você for homem ou mulher, para ser tentado sexualmente. Porque há um apelativo visível diante de você que aparece o tempo todo. É como um luminoso que está ali piscando para que você veja aquilo, para que você olhe para aquilo. E aquilo dali vem o desejo. Cuidado com esse alto apelo sexual dos nossos dias. Isso foi uma das ruínas de Salomão. Olha que o texto do capítulo 11, que trata da ruína de Salomão, não começa com a idolatria. A idolatria é uma consequência dessa primeira queda do pecado sexual. O texto começa dizendo, o rei Salomão, até aqui está tudo bem. Se você olhar o final do capítulo 10, está ótimo. Mas o capítulo 11 começa, o rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras. E aqui começa a ruína dele. Ele desobedece a Deus, ele ama mulheres que não deveria olhar, desejar, sequer amar, mas ele faz isso. E ele faz isso, veja, por que Salomão casou com a filha do faraó? Porque ele se apaixonou por ela? Não, irmãos, é porque ele fez política, foi um acordo. Ela se tornou sua esposa legalmente, mas ali não tem nada a ver com amor, no sentido que nós conhecemos no Ocidente. Não foi uma paixão, não foi um amor à primeira vista. Aquilo ali foi acordo político. E assim, a sabedoria de Salomão estava em ação aí. Ele fez o reino crescer assim, mas veja os pecados que ele trouxe para dentro de Israel, para ele mesmo e para dentro de Israel. Então, cuidado com esse alto apelo sexual dos nossos dias, meus irmãos. Homens e mulheres, ambos os sexos são tentados nessa área. Então, cuidado. O que fazer? Ore. Não há nada melhor do que oração. Evite ver, evite olhar, evite estar em ambientes contaminados. Você tem que orar e tem que evitar. É a luta, a nossa luta. Não é fácil você ir trabalhar, passar o dia no trabalho, rodando, voltar. Você passou por muitas coisas durante esse tempo todo. Então, cuidado. Esse é um pecado que tem derrubado muitos homens e mulheres de Deus, irmãos. Veja, foi o pecado que levou Salomão à ruína, a começar a sua ruína. O pecado de casar com pessoas erradas. Na verdade, antes de casar, o apelo sexual, o desejo sexual forte. Quinto, esse sim, o erro de casamentos mistos. Olha o que Deus diz, mais uma vez no verso 1. Deus havia proibido que os filhos de Israel casassem com mulheres estrangeiras, ou vice-versa. Ele vai dizer que as filhas deles também não poderiam ser recebidas pelos filhos, homens de Israel. Então o casamento era proibido, o casamento misto era proibido. O casamento misto aqui, irmãos, não significa simplesmente um casamento entre pessoas de duas nacionalidades distintas. A proibição do Senhor não era porque os edomitas eram inferiores, humanamente inferiores aos israelitas. O problema não era que os heteus, eles não eram tão bons quanto os israelitas. O problema era a religião. E veja, quando você fala do mundo antigo, o mundo antigo ele é simbolizado, cada nação, pelo seu Deus. A religião domina o ambiente. Se você estudar essas nações antigas, fizer um estudo histórico dessas nações e antropológico dessas nações, você vai ver que a religião é o centro da vida delas. Veja o Egito, por exemplo, tudo gira em torno da religião egípcia. O faraó é, inclusive, uma divindade egípcia, é um deus, é o filho de um deus, todo faraó. Veja quantos animais são adorados no Egito.
Veja as nações estrangeiras, cada uma delas com o seu próprio Deus particular. O texto vai falar, como eu disse, de Astarote, vai falar de Quemós, Moloque, Milcom, cada divindade na sua nação. Então, a religião era dominante ali. E quando Deus proíbe que Salomão se envolva com mulheres, aliás, Salomão não, o povo de Deus é proibido de se envolver com mulheres estrangeiras, é exatamente por conta da religião. Veja, a advertência de Deus, versículo 2, ele diz: elas desviarão o vosso coração atrás dos seus deuses. Essa é a causa. O motivo aqui não é etnia. Etnia é um motivo secundário. Aquelas etnias tinham uma falsa religião, então, secundariamente era a etnia. Mas o motivo real e principal era a religião. Era o coração corrompido daquelas nações que seguiam atrás de falsos deuses. E Deus diz: se você olhar para as mulheres estrangeiras e se voltar para elas em amor, elas desviarão o seu coração do Senhor para os seus ídolos. E foi exatamente o que aconteceu. Irmãos, olha, não tentem ser mais sábios do que Deus nesse ponto. Não tentem dizer: olha, o meu namorado não é crente, eu estou paquerando uma criança, uma moça na escola, um homem, mas ele não é crente, mas eu vou evangelizá-lo. Esse não é o caminho que Deus nos deu. O caminho é inverso. Nós precisamos evangelizar as pessoas, e depois que as pessoas se tornarem crentes, Deus nos dará, dentre estes, o nosso amor. O nosso marido, a nossa esposa, ela virá do povo de Deus. Não é você trabalhar um infiel para que ele se torne um crente. Ou você sabe que o risco dele enganar você, enganar a igreja, por causa da mulher, ou a mulher por causa do homem, é muito grande. E se eu fosse listar aqui, meus irmãos, casos que eu sei de presenciar, de aconselhar, de conhecer, não de conhecer, de ouvir falar, mas de conhecer as pessoas, que era exatamente assim. Um era crente, o outro era descrente. E o que era descrente disse que eu vou me tornar crente só para casar com esta pessoa. E era um falso crente. Essas coisas nunca dão certo. Casamentos arruinados, famílias quebradas. Um que andava com o Senhor não anda mais com o Senhor, anda agora com a esposa ou com o esposo, que vem de uma outra religião, que não teme a Deus. Não tentem ser mais sábios do que Deus. Orem e esperem no Senhor aquela pessoa que o Senhor vos dará. Não caiam no erro e na tentação de casar com pessoas que não têm a mesma fé que você, porque elas vão certamente desencaminhar os seus passos. Uma outra coisa importante é que não adianta chegar com exemplos contrários. Pastor, mas eu conheço um casal que o marido era crente, a mulher era descrente, ou vice-versa, e agora os dois são crentes, felizes, servos do Senhor. Claro, irmãos, toda essa regra tem uma exceção. Isso não quer dizer que isso vai ser assim com todos os casais, mas o que Deus está dizendo é que é proibido fazer isso. Sabe o que deveria acontecer? Uma mulher que casa com um descrente, e esse descrente se converte a Deus de verdade, se torna um servo do Senhor. Ela deveria dar testemunho na igreja e dizer que fez uma coisa errada aos olhos de Deus, mas pela graça e a misericórdia de Deus, o Senhor foi tão generoso que salvou o marido dela. E salvou ela do seu marido descrente. É isso que nós deveríamos fazer. Não é contar como uma vantagem para abrir precedentes para outras pessoas na igreja. Porque alguém vai dizer: olha, mas você sabe que fulano, aquele casal lá, veja lá, são tão felizes, e a mulher era descrente, o marido casou com ela e agora ela é crente. Vai ser assim comigo também. Vai dar certo para mim desse jeito. E não é assim, irmãos. A regra divina é: não faça. Porque trata-se, em primeiro lugar, de obediência, de obedecer a Deus, de fazer o que Deus está mandando fazer.
Se Deus vai ser misericordioso e salvar o marido ou a esposa depois, é uma outra história. O que não vai, de maneira nenhuma, deixar de ser reprovada a desobediência praticada por casar com um descrente. Então, cuidado, meus irmãos, não façam isso, evitem, tratem com seus filhos em casa estes assuntos, porque eles são valiosos e importantes. Mais um ponto importante, irmãos. Por causa dessas mulheres estrangeiras, que eram de outra religião, o texto diz que elas levaram Salomão a adorar outros deuses. Elas, diz o texto, suas esposas, princesas e concubinas, verso 3, desviaram o seu coração. O texto é muito claro em mostrar que foram as esposas, não culpem o diabo aqui, foram as esposas de Salomão que desviaram o seu coração. Suas esposas tinham suas religiões. Suas esposas adoravam os deuses que elas criam. Elas tinham suas práticas, elas faziam seu culto. Salomão aceitou isso, permitiu isso ao casar com elas. E o que elas fizeram? Salomão já velho, elas desviam Salomão para que ele também adorasse com elas. Então, elas desviam o coração de Salomão dos caminhos do Senhor. É o que diz o texto sagrado. Desviaram para onde? Desviaram para o politeísmo. Salomão deixou o único Deus. Ouve, ó Israel, eu, o Senhor, sou um. Deuteronômio. Era o Shema de Israel. Era Deus dizendo, ouça Israel, eu sou o único Senhor. Salomão deixou isso para trás e começou a adorar outros deuses, outras divindades, por causa das suas mulheres. Politeísmo. Às vezes, irmãos, nós chegamos a pensar que no aspecto religioso, apenas a figura de um Deus se caracteriza como politeísmo. Mas veja, tudo que você faz um Deus, é um Deus para você. Se você tomar uma estrela, por exemplo, e começar a elevar orações para aquela estrela, a primeira que aparece, a estrela d'alva, e você começar a dizer, ó grande estrela d'alva, a primeira dos céus, ajuda-me, que tua luz me ilumine, e começar a tornar essa estrela para você uma divindade, ela será a sua divindade. Você prestará culto a ela. Ela é só um astro, uma estrela, como um sol. Ela não é nada mais do que isso. Mas você faz dela algo que ela não é. E você torna ela, para você, um Deus, como as nações antigas faziam. Se o seu Deus é o seu dinheiro, se toda a sua confiança está nos seus bens, suas posses, você confia naquilo, se o seu Deus é o seu chefe, é alguém que você coloca toda a confiança, que não é Cristo, mas um outro homem, você faz dele um Deus. Isso é fazer de coisas ou de seres, pessoas ou qualquer outro tipo de ser, um Deus. Os índios adoram grandes árvores sagradas. As religiões naturalistas adoram árvores também. A mãe natureza, grande árvore mãe, toda aquela história do naturalismo. Religiões esotéricas também adoram árvores, pedras, lugares, etc. Eles tornam estas coisas deuses para eles confiam nessas coisas. Então, politeísmo não é só você ter imagens religiosas de deuses, de santos, etc., e achar que outra coisa não é politeísmo. É também. Então tenha muito cuidado. Essas mulheres desviaram o coração de Salomão para os deuses delas, mas mulheres do nosso tempo, que às vezes nem religião têm, podem desviar o seu coração para outros deuses, para outras coisas que se tornarão deuses para você. Então tenha muito cuidado com isso, meus irmãos. Finalmente,
tanto pecado em Salomão, tanta mazela que o capítulo 11, nesses 8 versos, nos mostram, deve nos lembrar uma coisa. Salomão, ainda que fosse realmente um tipo de Jesus, ele tem muita coisa tipológica que aponta para Cristo, ele não era Cristo. Assim como os cordeiros que eram mortos nos altares do Antigo Testamento, também não eram eles que tiravam os pecados, mas eles apontavam para aquele que tirava o pecado e tira o pecado. Salomão, ainda que aponte para Cristo em alguns aspectos da sua vida, não é Cristo. Veja, Cristo, a sabedoria de Cristo não é como a sabedoria de Salomão. Cristo é muito mais sábio. Sua sabedoria é infalível. Então não é como Salomão, ainda que Salomão, por ser o homem mais sábio, aponte para a sabedoria do grande Senhor. Mas ele mesmo não é Jesus. Jesus diz, aqui está quem é maior do que Salomão, para que nenhum de nós caia no erro ou em um encanto por Salomão por causa dos 10 capítulos iniciais, achando que ele realmente é o ápice do exemplo, do modelo. Veja, não esqueça do capítulo 11. O capítulo 11 serve para nos lembrar que só há um Senhor Jesus Cristo, ao qual nós devemos seguir, amar, observar e ser como Ele. Salomão, apesar de todas as suas qualidades, apesar de todos os elogios que as Escrituras Sagradas fazem sobre ele, e nós devemos imitá-lo enquanto ele faz aquilo que é correto, como imitamos os apóstolos quando eles fazem o que é correto. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, diz Paulo. E nós devemos imitar o apóstolo Paulo nisso. Mas Paulo diz, eu peco, o que eu não quero fazer, eu faço. E nisso não devemos imitar o apóstolo Paulo. Nos pecados que ele sabe que cometia, nos pecados que ele tinha. A mesma coisa com Salomão. Salomão tem virtudes, mas veja, a decadência é gigantesca também. Agora, Cristo, meus irmãos, é maior do que Salomão. Nele não há pecado. Nele não há o que você condenar. Você pode olhar para Cristo e imitá-lo em qualquer coisa. Nas suas palavras, na sua conduta, os seus ensinos são retos, ele é perfeito, ele é puro, santo. Não há um ponto sequer que você possa reprovar em Jesus. Mesmo a sua fraqueza humana, ela é admirável, porque ele se fez fraco por nós, para nos salvar. É a única maneira de salvar o pecador. É Deus tornando-se homem e morrendo no lugar dele no Calvário. A sua fraqueza é a nossa maior glória, irmãos. Porque se Jesus não tivesse se feito homem em nosso lugar, não haveria salvação para nós, de maneira nenhuma. Então, olhem para Cristo. Salomão não é Cristo, ele não é o Senhor Jesus, ele não morreu no madeiro. Apesar de todas as virtudes, é Cristo que nós devemos mirar sempre, olhar sempre. E só adorar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Está blindado, irmãos, pelo Espírito Santo, pelas nossas orações, pela nossa vigilância, as coisas deste mundo, que podem nos levar à mesma ruína de Salomão. E se você cair, levante-se com fé em Cristo, ore e continue lutando contra o mal. A queda não é sinônimo de derrota. Eu comecei o texto, a pregação, lembrando a vocês que Salomão foi um homem salvo por Deus, segundo as Escrituras do Novo Testamento indicam. Então, mesmo essa tragédia, ela não foi, obviamente, um divisor de águas na sua salvação. Ele se arrependeu dos seus pecados e voltou-se sua face ao Senhor. Então, se você cair e pecar, lembre, o nosso Salvador Jesus Cristo já pagou o preço por esse pecado. Lute, continue lutando, continue andando em santidade, obedeça a palavra de Deus, olhe para Cristo com fé, busque ao Senhor com todas as suas forças, ame a Deus com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. É assim que nós devemos caminhar nessa vida, ao lado do nosso Senhor, confiando nele, reconhecendo que somos fracos,
somos pecadores, mas olhando para aquele que nos dá sempre a vitória em nossa vida. Amém. Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar. Curve a cabeça, feche seus olhos. Pai bendito, glorioso, eu te dou graças, Senhor Deus, pela tua bondade, pela tua maravilhosa graça em nos ajudar, em nos salvar, em nos guardar para ti mesmo, Senhor. Ó Deus, perdoe sempre os pecados do teu povo, Senhor, e ajude-nos, ó Deus, a combatê-los com toda a nossa força, com o poder do Espírito Santo, para não tropeçarmos, Senhor, e se tropeçarmos, levantarmos para a glória do teu nome. Deus nos ajuda, Pai, a olhar para Cristo Jesus, o nosso Salvador, e ter nele, Senhor Deus, a esperança e a certeza que podemos seguir adiante com fé e com confiança. Pai, abençoa a tua igreja que está reunida nessa manhã, que veio te adorar, que veio louvar e engrandecer o teu nome maravilhoso. Sê com ela, Senhor Deus, com cada um, aqueles que não vieram hoje, Senhor Deus, que o Espírito do Senhor fale com eles e os ajude e os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos.